Amém, amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos. Possamos nessa manhã unir o nosso coração ao coração de Deus para tudo aquilo que Ele quer liberar sobre nós para esse dia. Há uma hora no relógio de Deus para esse tempo que se chama hoje. Este é o dia que o Senhor fez e eu tenho certeza de que o desejo do coração dele é conduzir cada um de nós ao centro da sua vontade. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar conectados, com o nosso coração sintonizado ao trono da graça. Você que acabou de chegar, seja bem-vindo. Vamos orar. Vamos colocar diante do Senhor o nosso coração, como desejamos. Bem-vindo, Espírito Santo de Deus, nos conduzindo em tudo e principalmente nessa hora da oração. Nós não sabemos orar como convém, nós não sabemos acessar e nem podemos acessar o trono da graça sem a tua intervenção. Precisamos de ti. Precisamos que o nosso coração esteja conectado ao teu coração, Espírito Santo. Venha sobre nós nessa manhã e ao longo de todo esse dia, falando-nos, impulsionando-nos, revelando aquilo que o Pai quer falar ao nosso coração. Tu que és o decodificador da tua palavra, decodificador da palavra de Deus, faça-o. É o nosso desejo que não conheçamos somente a letra, mas principalmente o que está por trás da tua palavra. Queremos o Verbo revelado. Queremos nos conectar contigo, Espírito Santo. Queremos ser aquecidos pelo teu fogo, batizados pelo Senhor, e queremos estar continuamente cheios do Senhor. Leva-nos para este lugar. Permita-nos que tudo isso aconteça. Pai querido, exaltamos o teu nome nesta manhã, glorificamos o teu nome pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua graça, por cada intervenção do Senhor, porque sabemos que tudo se faz necessário e quando o Senhor estabelece, é porque algo novo o Senhor quer realizar. Então, neste novo tempo e para este novo tempo, para essa nova temporada de lives, nós ansiamos pela manifestação do teu poder. Nós desejamos, ó Deus, a clareza da tua palavra. Queremos a revelação de tudo que o Senhor anseia liberar sobre nós para este tempo. Tu conheces o nosso ontem, o hoje e o nosso amanhã. Tu sabes de tudo aquilo que precisaremos no dia de hoje e, acima de tudo, tu tens o nosso futuro nas tuas mãos. Quando, através do profeta, o Senhor mesmo diz: eu bem sei que pensamento tenho acerca de vós. E quando tu falas isso, está bem claro de que o nosso futuro está nas mãos do Senhor e
É o Senhor que conhece bem todas as coisas e por isso não queremos, ó Deus, estar desconectados daquilo que o Senhor anseia realizar. Por isso dizemos a Ti: seja feita a Tua vontade em nossas vidas de uma forma tão plena, tão soberana, tão perfeita, como é feita nos céus. Queremos o nosso coração interligado ao Teu coração continuamente. Queremos estar sensíveis para ouvir a Tua voz, mas acima de tudo, que o nosso coração esteja inclinado a obedecer tudo aquilo que o Senhor vai nos falar. Que cesse nesse momento toda angústia de corações aqui perturbados, de corações ansiosos, de corações preocupados com situações que precisam ser resolvidas, sejam dentro de casa, na família, seja na construção financeira, seja na saúde física. Tudo isso nós colocamos diante do trono da graça, Pai. Que as nossas vidas, ó Deus, sejam levadas pelo Senhor, como é anseio do Teu coração. Que o Senhor sempre nos inspira, através da Tua palavra, a permitirmos sermos guiados, controlados pelo Senhor. O Senhor, ó Deus, nos chama sempre a entregar as nossas vidas continuamente ao Senhor, para que o Senhor esteja no controle de tudo. E nós fazemos isso nesta manhã, porque temos históricos, temos situações que nós tentamos fazer pela nossa própria força, pelo nosso próprio entendimento, e que podemos ver claramente que não deu certo. Por isso reconhecemos que toda boa dádiva, todo dom perfeito procede do Senhor, Pai das luzes, do qual não tem sombra de variação e nem de dúvida. Nós retrocedemos no sentido de irmos na força do nosso próprio braço, de fazermos todas as coisas por causa da nossa habilidade. Mas nós queremos que o Senhor seja tudo em nós. Queremos que o Senhor seja o centro de tudo o que está para acontecer no nosso hoje e principalmente no amanhã. Entregamos as nossas ansiedades, preocupações ao Senhor. Entregamos as nossas decisões a serem tomadas. Entregamos a nossa casa, entregamos o nosso casamento, entregamos os nossos filhos, entregamos o nosso chamado ao Senhor. E queremos que o Senhor faça de uma forma perfeita. Depositamos tudo aos Teus pés, porque reconhecemos que sem o Senhor nada podemos fazer. Conduza-nos, leva-nos, enche-nos, completa a obra que o Senhor começou nas nossas vidas. Assim, Pai, eu intercedo por todas as famílias nesse ambiente desta live. Eu oro por um tempo de um novo enchimento. Eu oro por um tempo, ó Deus, onde possamos olhar para trás e percebermos que o Senhor realizou grandes coisas. Eu entrego, ó Deus, as preocupações de cada um. Eu entrego, ó Deus, os anseios, os projetos futuros, os planejamentos de cada um aqui nas Tuas mãos. Eu entrego, Senhor, as incertezas nas mãos de um Deus que tudo pode e que nenhum dos Teus planos são frustrados. Eu entrego os nossos filhos, eu entrego o nosso casamento, eu entrego os nossos projetos, eu entrego a nossa comunidade de fé, os nossos líderes, entrego todos ao Senhor. Nesses dias, Pai, estaremos diante de grandes decisões a serem tomadas.
Nós não queremos fazer na força do nosso próprio braço, nós não queremos fazer de acordo com aquilo que sabemos fazer, mas nós queremos o tempo certo e a hora certa e a maneira correta de fazermos todas as coisas. Se estamos aqui nessa live, é porque dependemos do Senhor. Se estamos aqui conectados, ó Deus, neste horário, 6h30 da manhã, querendo ouvir uma palavra, é porque queremos ouvir a Tua voz, queremos ser guiados pelo Teu Espírito, mas que possamos, ó Deus, renunciar à nossa vontade, morrer para nós mesmos, para que a Tua vontade seja estabelecida. É o Senhor que pode todas as coisas. É o Senhor que consegue estabelecer aquilo que precisa ser estabelecido. Por isso, Pai, depositamos nas Tuas mãos todas as nossas limitações, tudo aquilo que precisamos realizar, aquilo que muitos aqui estão perdendo sono, estão sendo consumidos, ó Deus, por perdas de sono, por noites mal dormidas. Eu quero nesta manhã apresentar ao Senhor essas vidas. E eu oro para que todos sejam visitados pelo Senhor. E a paz que excede todo entendimento seja, Pai, a bússola que venha guiar a mente e o coração de cada um. Que as nossas ações sejam liberadas, ó Deus, pelo Senhor, e sejam feitas elas, ó Deus, estabelecidas elas, de acordo com o Teu sim e o Teu amém. Que possamos andar na rota das Tuas promessas, sabendo que neste lugar o Senhor dá o Seu aval, sabendo que neste lugar temos, ó Deus, tudo o que o Senhor anseia liberar sobre nós. Eu abençoo as famílias aqui representadas com as suas necessidades. E eu oro para que elas sejam supridas pelo Pai das Luzes. Eu oro para que elas sejam supridas pelo Deus soberano que rege céus e terras, que governa sobre reis, que inclina o coração dos reis ao coração dos homens. Para este tempo, Pai, eu abençoo as famílias, os projetos e declaro que Jesus seja o centro das nossas decisões, que Jesus seja o centro das nossas vidas, que possamos olhar para Ele e a partir daquilo que recebemos da direção do Senhor, possamos direcionar os nossos passos. A Ti, tão somente a Ti, nós tributamos e tributaremos toda a honra, toda a glória, todo louvor, na autoridade do nome do Senhor da Igreja, Jesus Cristo de Nazaré. É que Te agradecemos. Amém. Amém e amém. Amém, meus amados, queridos, preciosos e santos. Bem-vindos para você que acabou de chegar aqui neste tempo de aprendizado na nossa escola bíblica online. Deus nos ministrou nesses dias sobre a necessidade que temos de voltarmos este mês de maio para o mês do Espírito Santo. Não que os outros meses não sejam meses do governo, do estabelecimento da vontade dele, não. Mas uma busca maior, uma entrega maior. E que nesse mês tenhamos a sensibilidade de ouvir a sua voz, de sermos governados, direcionados por Ele em todo o tempo. E em cima do texto da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, eu quero
trazer essa palavra dessa live voltada para o Espírito Santo. Diz a palavra que a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Tudo que Deus nos entrega da parte do Espírito não é, nós falamos sobre isso no domingo, na ministração da palavra, que aquilo que Ele nos entrega não é para o nosso bem pessoal. Tudo que Deus nos traz, obviamente, faz uma obra em nossas vidas, mas é para a realização de algo na vida de pessoas que passarão por nós, de pessoas que precisarão, de pessoas que serão atendidas através daquilo que Ele vai nos entregar. Os dons e talentos, daquilo que é da parte de Deus, que o Espírito Santo traz para nós, não é para o nosso benefício próprio, não é somente para nós. Nos abençoa, mas também abençoa a outras pessoas. Não morre em nós, passa por nós. Eu posso dizer para você que nós só somos canais. Nós não somos depósitos, nós somos canais. Passa por nós e alcança as outras pessoas. Você pode até não saber, mas eu quero dizer para você que você carrega algo único da parte do Espírito. Algo único que Deus quer realizar na vida de muitas pessoas que passarem pela sua vida. E eu te digo, não importa quais são as suas lutas, quais são as suas limitações, se você tiver um coração disponível, você com certeza verá o Senhor fazer coisas maravilhosas através de você. E eu pergunto aqui, logo nesse primeiro momento, quantos aqui anseiam em ser governados, em serem atendidos, em serem usados pelo Senhor para abençoar pessoas? Assim, da mesma maneira como os discípulos eram homens comuns, cheios de lutas, incertezas, como nós, às vezes até mesmo vivendo em pecado, e mesmo assim eles foram canais do Espírito Santo e se transformaram em grandes testemunhas de Cristo. Dessa mesma maneira, eu e você, nós podemos ser discípulos extraordinários de Jesus. Será que você poderia afirmar aí dizendo: eu sou um discípulo extraordinário de Jesus? Eu sou um discípulo extraordinário de Jesus. Você já sabe para que servem os dons do Espírito que Deus liberou sobre a sua vida? Você precisa saber. Você precisa buscar saber sobre isso, porque quando Deus te entrega algo, você precisa saber como isso pode ser usado, para o que isso precisa ser usado. Da mesma maneira que esses óculos aqui, se eu os deixo aqui, ele perde a sua utilidade. Ele só terá utilidade para esse grau que eu preciso se ele estiver sendo aqui conectado no lugar certo. Da mesma maneira que Deus tem dons e talentos liberados sobre a sua vida. Que maravilha, Lília. Que Deus tem dons e talentos para serem liberados para você, e que você é que precisa fazê-lo, colocá-lo em prática no seu dia a dia. Você já pode até ter algo aí da parte de Deus, eu tenho certeza que você tem. Mas a pergunta é: você é possuído pelo Espírito de Deus? Eu sempre gosto de fazer uma oração dizendo: Espírito Santo, possua-me. Uma pessoa possessa é controlada por. Uma pessoa possessa do mal significa que ela é controlada pelo mal. Mas uma pessoa possessa do Espírito Santo, ela é governada pelo Espírito Santo. O Espírito tem a liberdade, ele que domina, ele que controla, ele que faz. Pensando bem nessa situação, quem te controla? Você é guiado por quem? Quem tem a voz maior dentro de você?
quem fala mais forte dentro de você, quem realiza coisas através de você. Você se manifesta a partir daquilo que o Espírito quer fazer. E aí a gente escuta muitas expressões, ser cheio do Espírito Santo de Deus. E eu pergunto aqui para essas quase 70 pessoas aqui, quantos aqui anseiam em serem cheios do Espírito Santo de Deus? Há uma palavra no texto de Efésios, no capítulo 5, versículo número 18, diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Por que eu quero ser cheio do Espírito Santo? Qual o objetivo de alguém ser cheio do Espírito Santo? Quando esse texto de Efésios, que diz, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Esse texto, ele está trazendo para nós a ideia de a gente estar continuamente cheios. Eu estou aqui com esse copo quase cheio da água, vocês estão vendo aqui. Mas acontece, infelizmente acontece no dia a dia, que ao invés da nossa busca constante, nós vivemos esse mundo, e o mundo que jaz no maligno, nós encontramos situações, de repente, eu estou com essa proporção aqui para receber a plenitude, para estar completamente cheio. Mas como a gente pode esvaziar? De repente, acontece uma situação dentro da sua casa, você fica chateado, você esvaziou um pouco. Você, de repente, briga com o marido, ou briga com a esposa, esvaziou mais um pouco. Vai para o trabalho e o seu chefe fala alguma coisa, você de repente pega aquilo, se infla e aí esvaziou mais um pouco. Acontece que quando de repente você vai para uma reunião, de repente você vai para a live, ou talvez vai para a sua igreja, você está ali orando, você está ali louvando, você está adorando, você está enchendo novamente. Vem a palavra, você enche novamente. E você vai se enchendo, e sai ali daquela reunião, ou sai de uma live completamente cheio. Aí você começa a semana. E encontra uma situação mais uma vez dentro de casa e esvazia de novo. Só que a questão da vida espiritual, do texto de Efésios 5,18, ele não está dizendo para nós, enche, esvazia, enche, esvazia, enche, esvazia. Não. O que o texto está dizendo para nós de Efésios 5,18 é que eu e você devemos estar continuamente cheios. Que devemos andar cheios. Devemos ser controlados pelo Espírito de Deus. Não é eu encontro uma situação ali e essa situação me domina, me governa e eu perco aquilo que Deus tem para liberar sobre a minha vida. Escreva aí, por gentileza, estar continuamente cheios. Ou seja, governado por, dominado por, estabelecendo ali a vontade do Senhor em todas as decisões a serem tomadas. É pensar naquilo que o Senhor quer fazer, é pensar naquilo que eu anseio realizar da parte dele. Querido, esse texto de Efésios, além de dizer estar continuamente cheios, significa estar em constante comunhão e debaixo da influência do Espírito Santo de Deus. É permitir que ele influencie a sua vida, é permitir que ele faça através da sua vida, é permitir que ele fale através de você. Estar continuamente cheio é viver de acordo com os seus princípios, é manifestar os frutos, é permitir que quem está perto de você ou quem estiver
perto de você, se alimente daquilo que você está liberando sobre ele. As pessoas vão colher de mim, as pessoas vão colher de você aquilo que eu produzo a partir do que me controla, do que está dentro de mim. Se eu sou cheio do Espírito Santo, eu produzirei frutos do Espírito Santo: amor, paz, alegria, domínio próprio, temperança, bondade, fé. As pessoas vão colher de mim daquilo que produz, do que eu coloquei, do que eu plantei dentro de mim. Como as pessoas têm olhado para mim? O que as pessoas têm colhido de mim? O que eu tenho passado para as pessoas que estão nesse ambiente em que eu estou inserido? Ser cheio do Espírito Santo, querido, significa literalmente perder o controle da sua vida. Escreva isso aí. É perder o controle da sua vida. É você entregar a direção da sua vida para quem você sabe que tem o poder de fazer o melhor e te conduzir para um lugar melhor. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo retrata um estado de vida, de alma, de espírito, totalmente conectados e dependentes da direção de Deus. Que em 2025 estejamos conectados, totalmente conectados e dependentes da direção de Deus. É você expressar como os discípulos expressaram para Jesus: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tendes as palavras de vida eterna? Quando eu perco o controle da minha vida e entrego nas mãos do Espírito Santo, pode ter certeza que será uma vida de sucesso. Mas muitas vezes, nós, pelo desespero, pelo tempo de espera, que muitas vezes nossa maior prova de fé é esse tempo de espera, nós metemos as mãos e fazemos com a nossa própria vontade e no nosso tempo. Quantos de nós já não nos frustramos? Quantos de nós já não perdemos oportunidades por não sabermos esperar? Por fazermos tudo na força do nosso próprio braço? Querido, ser cristão é ser guiado pelo Espírito. É não ser guiado pela circunstância. É não ser guiado pelos meus achismos. É não ser guiado pelo meu intelecto. Mas ser guiado pelo Espírito é você ouvir aquela voz no seu interior e você entender que tudo aquilo que aquela voz vai lhe falar está concatenado com o que está escrito aqui. Ser guiado pelo Espírito é voltar o seu coração, é voltar o seu entendimento, é voltar os seus pensamentos, é voltar toda a sua direção para aquilo que a palavra diz. Porque o Espírito nunca vai lhe guiar para algo contrário ao que a palavra diz. Por isso que vai estar sempre em linha com o que ele vai falar, com o que Deus vai falar. Porque o Espírito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham em unidade. Mesmo a partir de toda a criação do universo, você vai perceber quando a Bíblia traz ali toda a construção do que Deus disse Deus, haja luz, o verbo ali, Cristo, se manifesta, o Espírito de Deus pairava ali sobre toda a terra, sobre todo aquele caos, e Deus libera a sua palavra. Então vê que os três sempre trabalham juntos. Não existe alguém guiado pelo Espírito onde as suas ações se manifestam contrárias, onde as suas decisões serão contrárias àquilo que diz a palavra. Não. Todos estão concatenados, todos estão organizados num só pensamento, numa só direção. Ser cristão passa por ser guiado pelo Espírito.
Não existe cristianismo sem uma transformação, não existe cristianismo sem uma condução, sem uma manifestação de Deus. E para que Deus se manifeste hoje, é preciso o Espírito Santo. Foram as falas de Jesus para os discípulos: se eu não for, o Consolador não virá. E quando ele vier, o papel dele é te guiar a toda a verdade, é te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Falamos no domingo na igreja, beijo Ju, saudades. Falamos sobre o papel do Espírito Santo de conduzir, falamos através daquilo que a palavra diz: se eu pecar contra o pai, eu tenho perdão; se eu pecar contra o filho, eu tenho perdão; mas se eu pecar contra o Espírito Santo, eu não tenho perdão, eu não serei perdoado. E o que seria o pecado contra o Espírito Santo? Se ele vem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, o homem que não é convencido do seu pecado é morte espiritual, é separação eterna. Aquele que não se deixa ser convencido pelo Espírito, daquela vozinha interior que diz: não vá por esse caminho, não faça isso, não faça isso, você acaba fazendo, você está em pecado. Uma pessoa que morre em pecado, ela perde a vida eterna. Ser conduzido pelo Espírito Santo é ser orientado, direcionado por Ele em todo o tempo. E eu quero trazer aqui rapidamente para nós alguns motivos pelos quais devemos estar cheios do Espírito Santo de Deus. E como também aprender como nos manter nessa condição. Quais são os motivos que devemos estar cheios do Espírito Santo? Número 1, para resistirmos às tentações de Satanás. Escreva aí, por gentileza. Como é que eu vou resistir ao inimigo sem uma direção do Espírito? Quem está cheio do Espírito Santo vai perceber, vai estar atento às ações malignas. Quem está cheio do Espírito Santo, ele tem sensibilidade para ouvir ali a direção de Deus e para ser conduzido por um caminho onde o inimigo não tenha interferência sobre ele. Em Lucas, no capítulo 4, versículos 1 e 2, ponto número 1, por que eu preciso estar cheio do Espírito Santo? Para resistir às tentações. Lucas 4, versículos 1 e 2, diz assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome. Você nunca conseguirá sair de um deserto se não for guiado pelo Espírito. Porque no deserto você vai enfrentar tentações. No deserto você vai ser submetido a tentações de duvidar. A dúvida, ela surge no deserto. A incredulidade surge no deserto. Guiado pelo Espírito, você terá uma palavra certa naquele momento da tentação. Algo sobe no seu espírito ali, diz: a palavra, não, a palavra. Lembra o que Jesus ali enfrentou na primeira hora? A Bíblia diz que depois de 40 dias, ele teve fome. E aí chega o diabo para tentá-lo. E o diabo diz: transforma essa pedra em pão. Era a sua necessidade. Querido, no seu deserto, o diabo vai chegar para tentar na sua necessidade. Só que você precisa saber qual é o tempo de Deus. Quantos de nós já não estrangulamos o tempo do agir de Deus e nos precipitamos em tomadas de decisões fora do tempo de Deus? E perdemos o kairós, o tempo exato de Deus derramar sobre nós. Se eu quero ter sucesso nas tentativas de Satanás em nos tentar, em nos tirar da rota, eu preciso estar cheio do Espírito Santo de Deus. Porque é naquele momento da tentação
que o Espírito Santo me lembrará a palavra. Não, a palavra diz isso. Quantos aqui já experimentaram isso? Que está no momento de tentação? Não, não posso. A palavra me diz isso. Não posso fazer isso, eu não posso direcionar a minha vida dessa maneira. Não posso fazer isso, não posso tomar essa decisão porque a palavra diz o contrário. Uma pessoa guiada pelo Espírito, ela está com as promessas latentes dentro dela. Uma pessoa guiada pelo Espírito, ela controla as suas emoções. Ela que direciona as suas emoções. Quer resistir às tentações? Seja cheio do Espírito. Busque o enchimento, busque a comunhão com o Espírito Santo de Deus. O primeiro, porque precisamos ser cheios do Espírito Santo para resistirmos às tentações do inimigo. Mas o segundo ponto, para sermos cheios do Espírito Santo, por que ser cheios do Espírito Santo? Para resistirmos às pressões que sofremos em nossas vidas. Nós temos o caso de Estevão, que estava ali no momento de apedrejamento, em sofrimento por causa da proclamação do Evangelho. E nós temos um texto bem interessante em Atos 7, que o apóstolo Paulo, que na época ainda era Saulo, diz que consentia na morte de Estevão. Enquanto Estevão ali estava sendo apedrejado, presta atenção nisso que eu vou dizer, como é que uma pessoa suporta um apedrejamento e ainda faz uma oração, ao invés de uma oração de maldição, mas faz uma oração de bênção, de provisão na hora da tentação, só sendo cheio do Espírito Santo. Em Atos, no capítulo 7, versículo 55, escreva aí o segundo ponto, para resistirmos às pressões que sofremos em nossas vidas. Como eu posso passar pelas pressões da vida sendo cheio do Espírito Santo? Olha o que o texto diz: mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Quer ver Jesus na hora das pressões? Esteja cheio do Espírito Santo. Quer fazer orações de provisão, de bênção sobre a vida das pessoas na hora das pressões? Esteja cheio do Espírito Santo. O mesmo aconteceu com Jesus. Se você olha para o texto de Atos, eu vou pegar aqui para ler para vocês, Atos no capítulo 7. Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, como chamamos. Veja bem o texto, deixa eu pegar aqui. Lemos o versículo número 55. Mas veja bem o que ainda diz. E dê só um minuto aqui, vou pegar para você aqui. O que eu acho tremendo nesse texto de Atos 7 sobre a vida de Estevão. Depois de Estevão ali fazer uma pregação, mas Estevão, 55, que acabamos de ler, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele está focado no céu. Ele não está focado nas coisas aqui de baixo. Ele não está focado nos problemas. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele olha para a provisão. Ele chama à existência as promessas de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele é capacitado pelo Espírito para conectar a sua mente, o seu coração nas promessas de Deus. Veja bem. E disse, Estevão, vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Versículo 7 diz, mas eles taparam os ouvidos e gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. E as testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto apedrejavam, Estevão
este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. Uma pessoa cheia do Espírito, ela não deseja o mal para aqueles que estão apedrejando. Se você está sendo apedrejado pelas circunstâncias da vida, seja cheio do Espírito Santo e comece a fazer orações diferentes. Talvez ainda a situação que você está vivendo não mudou pelo tipo de oração que você está fazendo. Eu acho fantástico, porque o que acontece com Estevão aqui é que a sua postura cheia do Espírito Santo e o seu modelo de oração gerou Saulo para Paulo. Quantas pessoas passam pela sua vida e que precisam de olhar para alguém que seja reflexo do amor de Deus, que seja reflexo da vida de Deus, para pegar isso como um testemunho e essa vida ser transformada. Ser cheio do Espírito Santo é você dar testemunho, principalmente em tempo de dificuldade. É você dar testemunho de fé, principalmente em tempo de apedrejamento. Pense nisso. Olhando para a vida de Estevão, a gente vai perceber que as pressões que sofremos na vida, nós teremos a habilidade divina para poder resolvê-las. Nós teremos a habilidade divina para suportar as pressões da vida quando o nosso foco não for nós mesmos. Lembra que falamos logo no início? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não vive para ela mesma. Ela entende que ela está morta para ela mesma e que ela tem uma construção de vida olhando para o alto. Como Estevão se comportou assim? Porque ele não teve a sua vida como preciosa para ele mesmo. Mas ele cumpriu fielmente a carreira que lhe foi proposta. Jesus, naquele momento ali da crucificação, o mesmo aprendizado de Estevão, o foco no Calvário, foi o mesmo aprendizado porque ele conseguiu olhar para Jesus e ver que ser cristão é ser como Jesus, que estava sendo apedrejado naquela cruz, que estava sendo amaldiçoado naquela cruz, enquanto a multidão dizia: crucificam, crucificam, crucificam. A pressão que ele estava enfrentando naquele momento, a dor física, a dor moral, a dor espiritual, a dor emocional. Uma pessoa cheia do Espírito Santo deixa tudo isso de lado, porque ele tem o seu foco na eternidade. Enquanto a multidão dizia: crucificam, uma pessoa cheia do Espírito Santo dizia: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela sabe o que faz. Ela sabe o que deve fazer. Portanto, anseie por isso. Passe esse dia convidando o Espírito Santo para todas as decisões que você precisa tomar. Pode ter certeza de que todas elas serão assertivas quando você for guiado, orientado e dirigido por Ele. Amanhã a gente continua. Nosso tempo está esgotado. O que foi essa live para você? Do que você aprendeu? Não seja guiado pelas circunstâncias, não seja guiado pelos problemas, não seja guiado pelas ameaças, não seja guiado pelos apedrejamentos, por aqueles que não te compreendem.
eles não sabem o que fazem. Mas uma pessoa guiada pelo Espírito Santo, ela sabe o que faz. Seu foco está no alto. Vamos continuar com esse mesmo tema amanhã, Lília. Pode ter certeza. Vai ser muito bom para todos nós. Vamos ver se nesse período aí, nós estamos no mês de maio, vocês que entraram aí depois, nós falamos no início que como igreja nós estamos ao longo de todo esse mês buscando ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então não se precipite. Apedrejaram, falaram mal de você, seja cheio do Espírito. Não pague o mal com o mal. Uma pessoa cheia do Espírito não paga o mal com o mal. Uma pessoa cheia do Espírito, ela não sabe fazer o mal, porque o coração dela está tomado, está todo controlado pelo Senhor. Então, se você gostou desse tema, eu vou deixar salva a live, você vai lá, curta, compartilhe, comente, abençoe alguém. Que Deus te abençoe, te fortaleça, que esse dia seja um dia de provisão do alto, que você seja completamente guiado pelo Espírito Santo. Lembre-se, uma pessoa guiada pelo Espírito Santo, ela consegue resistir às pressões da vida e tem saldo positivo. Amém? Beijo no coração, Deus te abençoe. E amanhã, 6h30, nós estamos aqui continuando com esse tema. Fique na paz, Deus abençoe você, sua casa, sua família, todos os seus projetos. Beijo no coração.